celebrando a abertura do ano letivo nessa missa votiva do Espírito Santo e olhando para a proclamação da palavra desta celebração, realmente enfatizando que um pouco de improviso, à medida que o senhor arcebispo nos comunicou há poucos instantes que eu poderia vir, e olhando, portanto, para estas leituras, nós vamos perceber que o que está em evidência é a comunicação, especialmente quando ela aparece na primeira leitura, segue no livro dos Atos dos Apóstolos, a série de passagens de Pentecostes. E esta comunicação é sempre uma comunicação divina, comunicação que brota do amor de Deus e que, portanto, vai se estendendo quando nós nos deparamos com a leitura do Evangelho, é com a extensão do mandato missionário, do mandato que Jesus havia recebido e que agora ele transfere também para cada um de nós essa responsabilidade da missão. E dentro deste envio, desta comunicação da palavra, nós fazemos essa relação com o papel, com o significado de uma academia que tem tudo de específico, como a nossa, uma faculdade católica. Qual o papel desta faculdade na preparação dos seus quadros para essa comunicação numa sociedade plural, para esta comunicação da verdade, da palavra, num mundo marcado não só pela secularização, mas sobretudo pelo secularismo, numa sociedade, num mundo marcado pela centralidade da tecnologia e de uma economia de mercado que provoca cada vez mais, no seio dessa sociedade, desigualdades sociais, e muitas vezes até o aprofundamento da miséria. Qual é o papel de uma faculdade como a nossa, de uma academia como esta, na formação dos seus pais? Acredito que, em primeiro lugar, olhando para a vida trinitária, que deve ser o eixo a partir de onde nós devemos articular toda a nossa vida acadêmica, toda a vida da igreja, na medida em que, tanto em Pentecostes, havia uma confusão, uma pluralidade de povos, como também na própria sociedade hoje, diante desse pluralismo, a própria Trindade é aquela que aponta para a unidade. Do lado, o reconhecimento da diversidade, mas ao mesmo tempo, digamos, pelo próprio papel do Espírito Santo no seio da Trindade, aquele que distribui a diversidade pelos dons e carismas, mas ao mesmo tempo que puxa para a unidade. Essa unidade que normalmente ela vem consolidada através do magistério da igreja, sobretudo no magistério pastoral, o que vai apontando para que a nossa vida ela seja marcada por esse pluralismo, mas ao mesmo tempo por esse empenho
para que a comunhão, para que a unidade seja sempre estabelecida. E aí o nosso papel é muito grande. Se por acaso a gente pensa que de um lado existe muito paralelismo nas nossas práticas, e acentuando apenas um dado dessa dimensão da vida trinitária, que é a diversidade, nós encontramos muita dificuldade de consolidar essa unidade, de consolidar a união, tanto no seio da nossa própria vida eclesiástica, como também se a gente pensa no diálogo com as outras culturas religiosas, com as outras igrejas cristãs, de forma que o nosso papel como formador de opinião e como um espaço de preparação para essa vida, já desde agora, para a sociedade e para a igreja, acaba se tornando de uma evidência muito forte. Papel nosso de cristãos na sociedade, cuja preparação sistemática se dá basicamente aqui, se torna preponderante. Preponderante se por acaso a gente olha para essa busca da unidade também se dando dentro desta perspectiva de uma sociedade que manipula a comunicação, sobretudo pelos meios de comunicação, e o nosso papel de sermos provocadores, questionadores, fazendo assim o contraponto das opiniões que são veiculadas, evidentemente muito mais pelos meios, pelo mass media, mas também hoje pelas redes sociais. A gente pode dizer que tem um papel fundamental de fazer contraponto, de fazer a sociedade pensar também numa sociedade cuja característica é justamente o contrário. Uma sociedade cujo caminho do pensar é mínimo. Por isso que a gente tem acentuado nas casas de formação, como também aqui na nossa faculdade católica, esse empenho para aprofundar, o empenho da leitura, do aprofundamento, do discernimento daquilo que acontece no mundo, para que a gente possa exercer com muito mais maestria, com muito mais profecia, o nosso papel de cooperar com a verdade no mundo que manipula essa própria verdade, distorcendo a verdade em função de interesses próprios. A gente vai percebendo aí o quanto o nosso papel é importante, o nosso papel social e o papel individual, a responsabilidade de cada um diante do contexto que a gente vive. É por isso que não sempre com uma boa aceitação se fala muito hoje em dia de uma evangelização inculturada ou uma evangelização contextualizada, que parte da realidade, de uma metodologia indutiva, que parte da realidade, para que assim os valores que nós defendemos, que brotam da palavra com letra maiúscula, eles possam ser defendidos. Cada vez mais isso se torna importante. Se nós omitirmos esse papel de partir da realidade,
partir do contexto onde a gente vive, para interferir nesse contexto, à luz da palavra de Deus, da teologia, nós estamos caminhando no caminho da irrelevância, até mesmo da omissão desse papel transformador. Nós cantamos, na maioria das vezes, cantamos qualquer hino do Espírito Santo que nos ajuda a transformar a sociedade, mesmo que saibamos que esse seja um ingente papel, mas esse papel ninguém pode deixar para os outros. Sabemos que é muito complexa a sociedade para a gente dizer que nós vamos transformar sozinhos, mas devemos, como diz o Papa Bento XVI, na Deus Caritas Est, embora que dentro de uma perspectiva da autonomia das realidades terrestres, seja deixado para a política, sobretudo para a política, esse papel da busca por uma sociedade mais justa, mas como isso acontece, e estando em jogo a justiça, diz o Papa Bento XVI, nós não podemos ficar alheios a esta perspectiva. Em nome da justiça, afinal de contas, ele veio para realizar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais realidades, segundo o Evangelho, vão vir por acréscimo. De forma que era isso que eu queria colocar nesse momento de reflexão, para que, iluminados por essa perspectiva, não é absoluta, que é dialogável, mas que tem o seu caminho de verdade, é que este ano de 2013, cada vez mais cada um possa reconhecer a sua responsabilidade dentro dessa perspectiva aqui refletida e procurar cada vez mais tomar consciência e buscar os caminhos para que a gente possa, de fato, fazer aquilo que também a religião na sociedade tem o seu papel, o papel de estruturar a vida das pessoas a partir dos valores do Evangelho. Papel que, com as nossas próprias forças, pode ser até meio exigente e desafiante, mas é justamente com a docilidade ao Espírito Santo que nós vamos acolher esse mesmo Espírito e com ele tocar para frente esse caminho aqui repetido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.